Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de Escola Bíblica Dominical, neste domingo, que o Senhor nos dá mais um momento muito precioso para, como igreja, como família, estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. E aos domingos de manhã, se você tem acompanhado todas as transmissões, você sabe que nós estamos estudando o livro dos Salmos. E já estamos hoje chegando ao Salmo de número 26. E se algum dia você já leu este Salmo, você talvez teve a impressão de que Davi estava sendo um tanto quanto arrogante na sua maneira de falar sobre si mesmo. O que nós temos neste Salmo é um momento em que Davi pede a Deus, ele suplica a Deus ajuda, mas ao mesmo tempo ele fala de si mesmo como sendo um homem íntegro. E quando de momento rapidamente a gente olha para isso, nos dá a impressão de que Davi está sendo de fato arrogante, está falando além do que convém de si mesmo. Porém, quando a gente consegue entender melhor o Salmo, a gente vai perceber que o que Davi está dizendo é que ele é alguém que buscava andar corretamente diante do Senhor neste mundo. E é claro, para quem conhece um pouquinho a história de Davi, sabe que em vários momentos ele fez aquilo que desagradava ao Senhor. Então, como que ele poderia ser um homem íntegro? A ideia é que integridade não é ser perfeito, mas integridade é a pessoa, ou íntegro é a pessoa que, quando erra, vai diante do Senhor, pede perdão e busca continuar a sua caminhada com Deus, fazendo aquilo que é correto. E em Davi nós vemos isto. Nós vemos alguém que errou, que teve vários momentos em que fez coisas que desagradou ao Senhor, mas ao ser repreendido, ele pediu perdão ao Senhor e se reconciliou com o Pai, de tal maneira a continuar a sua caminhada com o Senhor. Então, ao lermos este salmo, tenha isso na sua mente, que nós estamos falando de um homem que é pecador, como todas as pessoas são pecadoras, mas que buscava andar nos caminhos do Senhor. E olha aí na tua Bíblia, então, o Salmo de número 26, e acompanhe a leitura daquilo que Davi escreveu. E ele começa o Salmo 26 dizendo assim: julga-me, ó Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha meu coração e minha mente, pois tua fidelidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não tenho me assentado com homens falsos, nem me associado com hipócritas. Odeio o ajuntamento de malfeitores. Não me sentarei com os ímpios. Lavo minhas mãos na inocência. E é assim que me aproximo do teu altar, ó Senhor, para entoar o louvor em voz alta e proclamar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória reside. Não me leves para junto dos pecadores, nem me des o destino dos sanguinários, cujas mãos praticam crimes e cuja destra paga subornos. Eu, porém, ando na integridade. Resgata-me e tem compaixão de mim. Meus pés permanecem firmes em retidão. Na assembleia bendirei o Senhor. É isso que nós temos aqui neste salmo. Um homem, como qualquer outro homem, pecador, pedindo a ajuda do Senhor, suplicando a Ele, mas dizendo: Senhor, eu tenho tentado andar de acordo com a tua vontade. E esse salmo a gente sugere a seguinte divisão para ele, se você quiser anotar, versículos 1 a 3 e 9 e 10. Então a primeira parte, juntando os versículos de 1 a 3 e os versículos 9 e 10, o pedido de Davi. Nesses versículos de 1 a 3 e 9 e 10, nós temos Davi pedindo algo ao Senhor. Segunda parte, versículos 4 e 5, o posicionamento de Davi diante dos malfeitores. Qual o posicionamento que ele
assumiu, que ele tomou. Versículos 4 e 5. A terceira parte agora, versículos 6 ao 8. O prazer que Davi diz ter. Versículos 6 a 8, o prazer de Davi. E o final, versículos 11 e 12, a profissão, no sentido da declaração que Davi faz. Ele termina o salmo fazendo uma declaração, a isso nós chamamos de uma profissão. Como nós fazemos quando vamos nos batizar, passamos e fazemos então a profissão de fé, declaramos aquilo que nós cremos. E aqui Davi termina o salmo, versículos 11 e 12, fazendo então a sua profissão. O que nós temos então neste salmo? Pedido de Davi, o posicionamento de Davi, o prazer de Davi e a profissão de Davi, a declaração de Davi diante do Senhor. Vamos orar antes de entrarmos em cada parte deste salmo. Senhor, fala conosco, é o que pedimos a Ti, para que possamos, como Davi, podermos dizer que de fato somos pessoas íntegras, que buscam andar no caminho correto, e aí então, quando chegarmos diante do Senhor, baseado naquilo que temos vivido, buscado viver, suplicarmos a Ti a ajuda de que estamos precisando. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus oramos, amém. O salmo então começa com o pedido de Davi, versículos de 1 a 3 e os versículos 9 e 10. O que Davi pede ao Senhor? Dos versículos 1 até o 3, ele pede para Deus ser o juiz dele. Julga-me, examina, prova-me, esquadrinha. Observe aí nesses 3 primeiros versículos que tem estes verbos aí. Versículo 1, julga-me, ó Senhor. Versículo 2, examina, prova-me, esquadrinha. E aí então ele faz esse pedido ao Senhor. Senhor, seja o meu juiz. Pode investigar a minha vida. E quando eu leio isso aqui, eu vejo que Davi era um homem de extrema coragem. E outro salmista, lá no Salmo 139, se você quiser abrir, Salmo 139, nós vamos encontrar basicamente a mesma coisa. O salmista dizendo algo muito parecido, que é um salmo até conhecido, já se tornou cântico, como muitos outros salmos, né, na nossa época. Naquela época já era cântico, mas hoje também foi musicado e é um texto que nós conhecemos. Salmo 139, versículo 23. O texto diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso aqui é coisa de gente corajosa, e é o mesmo Davi que escreve o Salmo 139, e ele está reafirmando isso. Senhor, seja o meu juiz, pode investigar a minha vida. E aí esta coragem que ele tem, falta para muitos nos nossos dias, ou ao longo dos anos tem faltado para quase todos nós. Muitos vivemos na falsa modéstia, né? Tipo assim, eu não sei nada, eu sou o pior dos pecadores, então nem olha para mim, Senhor. Ou então é aquele que vive no orgulho exagerado. Não, eu sou bom, o Senhor não precisa nem se preocupar comigo, que eu dou conta do recado. E a gente sabe que tanto um extremo quanto o outro não faz parte da vontade de Deus. Davi, ele então assume um posicionamento de falar: Deus, pode ser o meu juiz. Por quê? Porque eu não estou nem num extremo, nem no outro. Eu não estou na falsa modéstia e também não estou no orgulho exagerado. Eu tenho tentado, com todas as minhas falhas, andar no caminho do Senhor. E isso ele diz aí nesses versículos. Versículo 1, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Quer dizer, eu tenho tentado andar de maneira correta. Ele continua dizendo, lá no versículo de número 3, pois tua fidelidade está diante de mim, ou dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. É mais ou menos aquela coisa assim, olha, eu procuro pagar minhas contas em dias, eu procuro não ofender as pessoas, eu procuro fazer de forma correta, seguir as leis conforme elas estão sendo ditas aí para ser seguidas. Então, eu tenho tentado fazer aquilo que eu conheço da palavra de Deus e busco conhecer mais para cumprir aquilo que está ali descrito. E foi ali que eu aprendi que tenho que respeitar as leis dos homens, desde que elas não firam a lei de Deus. Então, olha, eu tenho tentado caminhar
nesse caminho correto. É isso que Davi está dizendo. Ele não está dizendo especificamente que ele é o máximo. Até porque pela Bíblia a gente aprende que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. E isso a gente vai encontrar no Novo Testamento, lá no texto de Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2 a gente conhece muito bem. O 3 a gente já não conhece tanto. E é ele, versículo 3 do capítulo 12 de Romanos, que fala sobre isso. Olha lá na sua Bíblia, Novo Testamento, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 3. Olha só o que diz. Porque pela graça que me foi dada, isso o apóstolo Paulo falando, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele vai continuar falando a respeito da capacidade ou das capacidades que o Senhor dá a cada cristão. Aqui o que nós chamamos de dons espirituais. E a ideia é, pense de maneira equilibrada sobre você mesmo. E o que Davi está fazendo, pensando no que ele está dizendo a respeito da maneira como ele vivia, ele está declarando de maneira equilibrada que ele tentava andar de forma correta. E é isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos também fazer. Primeiro, aceitar o desafio de dizer para Deus, pode investigar a minha vida, seja o meu juiz. E olha, se houver algum caminho errado em mim, aponta para eu consertar. Temos que ter a coragem de dizer, olha, eu tenho tentado andar corretamente, eu não sou perfeito. Lembra, integridade ou ser íntegro não é ser perfeito. Ser íntegro, acho que tem muito mais a ver com ser honesto com Deus. Aquela mulher, ao conversar com o Senhor, João capítulo 4, a mulher samaritana, o Senhor diz a ela, vai chamar teu marido. E a resposta dela é, eu não tenho marido. E o Senhor responde, disseste bem, porque vários maridos já tiveste, e este que está com você agora também não é teu marido, você já teve vários homens, essa é a ideia lá do texto. Esta é a ideia de uma mulher que foi íntegra. Ela não tentou encobrir a coisa, não tentou mostrar o que ela não era. Ela simplesmente foi exata. Olha, eu estou tentando fazer a coisa certa, mas eu não tenho marido. Davi fez a mesma coisa. E é isso que eu e você precisamos ter a coragem de fazer. Falar para o Senhor, olha, eu tenho tentado, mas eu não sou perfeito. E digamos assim, dentro dessa questão do pedido de Davi, nós temos ainda os versículos 9 e 10. O que ele pediu lá? Lá ele pediu para o Senhor não dar a ele, não levá-lo, não me leves para junto dos pecadores, nem me des o destino dos sanguinários. Quer dizer, não me dê o resultado que eles vão ter, não permita que eu passe pelo que eles vão passar, porque as mãos deles praticam crime e eles gostam mesmo de ganhar suborno, malandragem. A gente tem acompanhado isso nos dias atuais e alguns de nós achamos que isso é novidade. Olha só, na época de Davi, muito antes de Jesus nascer, ele já está falando que haviam pessoas que eram sanguinárias e que amavam o suborno, gostavam de ganhar um dinheirinho por fora, para fazer vistas grossas para isso, ou para aceitar aquilo, para dar aquela movimentada para que os seus interesses e o do seu grupo fosse atendido. E Davi falou, Senhor, eu não quero ter o destino dessas pessoas. E de novo, ele vai reafirmando ao falar essa ideia da integridade dele. E é tão interessante quando Davi fala da sua integridade, porque ele não é o único a falar que ele é alguém íntegro. Olha lá no texto de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 4. Volta aí algumas páginas na sua Bíblia, chegue ao livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 4. Davi não foi o único a falar de si mesmo que ele era íntegro. Alguém falou que ele era íntegro. E olha só que interessante, quem é que está falando aí nesse texto de 1 Reis, capítulo 9, versículo 4,
que Davi é íntegro. Versículo 4 diz: se andares perante mim como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e retidão, para fazer conforme tudo o que te ordenei e guardar os meus estatutos e as minhas normas. E aí vai continuar o versículo 5, o Senhor vai falar que vai confirmar o trono de Salomão. Quem está conversando aqui com Salomão é o Senhor. E o Senhor falou assim para Salomão: Salomão, se você for íntegro, igual o teu pai Davi, olha, teu trono vai ficar firme e todas as outras coisas boas vão te acontecer. Quem falou que Davi era íntegro? O próprio Deus. O próprio Deus dá testemunho para o filho de Davi, que o filho de Davi, né, Salomão, fala para Salomão: o teu pai era alguém íntegro. E aí então Davi, no seu pedido a Deus, ele diz: Senhor, então eu tenho tentado realmente andar com integridade, então por favor não me dê o destino que tem aqueles que amam o suborno, aqueles que são sanguinários, aqueles que não têm andado em integridade, não fazem aquilo que o Senhor quer, estão buscando seus próprios interesses, estão prejudicando pessoas. Senhor, não me dê o destino que eles terão. Meu irmão e minha irmã, nós podemos fazer esse pedido ao Senhor também, mas precisamos também ter a coragem de pedir para Ele sondar a nossa vida, precisamos ter a coragem de andar da maneira que agrada a Ele. E a gente sabe como é difícil neste mundo a gente andar de maneira correta. E uma das razões por que isso é tão difícil é porque a gente olha todo mundo ao redor vivendo de uma forma que não agrada a Deus, mas todo mundo faz. E às vezes a gente se sente até desconfortável quando a gente tenta fazer a coisa da maneira certa, porque todo mundo faz errado, e a gente chega lá destoando da maioria, e aí a gente às vezes se sente até pressionado, e às vezes até motivado, porque todo mundo faz. Ah, qual o problema? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Mas é aí que está a diferença daqueles que realmente seguem ao Senhor e a sua palavra, e aqueles que dizem seguir a palavra do Senhor e não a seguem. Porque quem segue a palavra de Deus não vai seguir o curso da multidão. Ele vai seguir o que a palavra diz. Ele vai tentar fazer de forma correta. Domingo passado à noite, nós vimos falamos sobre o jeitinho brasileiro, dentro de um dos momentos da mensagem, em que o achado não é roubado. E a gente descobre pela palavra de Deus que, se eu achei alguma coisa e puder encontrar o dono, eu vou fazer de tudo para encontrar. Ao invés de simplesmente achar, achado não é roubado, pego, está precisando disso mesmo, deve ter sido bênção de Deus. Não funciona assim. E aí, então, esse princípio que a gente tem no Antigo Testamento, eu acredito que ele é um princípio muito válido para ser colocado em prática hoje. E quando diz respeito à integridade, mesmo que nós vivamos em um mundo que a maioria das pessoas vivem de qualquer jeito, vivem buscando levar vantagem em tudo, aceitando subornos, sendo sanguinários, sendo pessoas que vivem na malandragem, eu preciso assumir um posicionamento. E no meu pedido a Deus falar: Senhor, pode ser o meu juiz, não me des o destino deles, eu quero ser íntegro. E nesta minha integridade, fazer como Davi fez. Ele tomou um posicionamento, que é a segunda parte aí, que a gente dividiu o Salmo. Davi se posiciona. A integridade, ou andar de maneira íntegra, envolve a tomarmos alguns posicionamentos. Qual foi o posicionamento de Davi? Não me assento com essas pessoas, não tenho me associado com elas e nem me sentarei com elas. Ele deixa isso muito claro aí nos versículos 4 e versículo 5. Não tenho me assentado com homens falsos, nem me associado com os hipócritas. Odeio o ajuntamento de malfeitores, não me sentarei com os ímpios. Ele se posicionou. É isso que Davi faz, eu não vou. E quando a gente lê isso aqui, a gente lembra do Salmo 1, versículo 1, em que o próprio salmista vai dizer o quê? Bem-aventurado ou feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. O filho de Davi, Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 14, ele fala o quê?
não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Tudo isso indica o quê? Posicionamento. Davi se posicionou. Eu não vou andar com essa turma. Eu não vou investir meu tempo ou gastar o meu tempo com esse pessoal. Eu simplesmente tomo este posicionamento. E esta segunda parte do Salmo, ela é bem curta até, bem simples de ser explicada, mas difícil de ser vivida. Porque nós, no nosso dia a dia, nós temos dificuldade de abrir mão de certas companhias, mesmo sabendo que elas são pessoas que amam a falsidade, são hipócritas, são malfeitores, são ímpios, no sentido de não querem nada com Deus, ofendem diariamente a Deus, e a gente não se dispõe a tomar um posicionamento de nos afastarmos dessas pessoas, porque elas não querem nada com Deus e a sua palavra e com a vida correta. Pessoas que fazem o mal e fazem descaradamente, pessoas que não querem saber daquilo que é correto. Isso é um posicionamento que Davi toma. E a gente percebe pela Bíblia que nós também precisamos tomar tal posicionamento, porque assumir este posicionamento significa que eu estou andando em integridade. Quando a gente vai para o livro de Provérbios, a gente vai ver vários momentos que ele vai fazendo sugestões do tipo, olha, não ande com aquele que fica planejando a roubar as pessoas, maltratar pessoas. Não, olha, cuidado para não ir lá para a rua e encontrar-se com pessoas que estão aí querendo trair o seu cônjuge. Cuidado com essas coisas. E aí vale para nós pensar nisso. Eu faço o meu pedido a Deus e me posiciono como alguém íntegro, mas este posicionamento de ser alguém íntegro vai também envolver essa decisão de com quem eu vou andar. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, neste posicionamento, nós vamos ter que começar a selecionar, entre outras coisas, de tomadas de posição, vamos ter que, por exemplo, selecionar aquilo que assistimos, aquilo que acessamos. Às vezes, eu estou, às vezes até sabendo, mas muitas vezes sem saber, assentado à roda dos malfeitores, dos escarnecedores. Às vezes eu acesso alguns canais abertos ou mesmo fechados, cuja programação, cuja a temática zomba de Deus, das verdades que Deus ensina. Tudo aquilo que é mostrado ali vai contra aquilo que as Escrituras ensinam. E de repente eu estou ali envolvido com aquela programação, torcendo para que dê certo algo que Deus condena. E hoje, com a mídia cada vez mais crescente e o acesso a ela cada vez mais fácil, e uma pluralidade de possibilidades, cada vez mais eu preciso ser seletivo e me posicionar. Isso eu não vou ver. Isso eu não vou seguir. Esta pessoa eu não vou atrás do que ela diz e nem vou ouvir o que ela tem a dizer. Ao mesmo tempo, eu terei que me posicionar também com relação às amizades que eu tenho, sejam elas reais ou virtuais. Quem é que eu vou agregar às minhas redes sociais? Quem é que eu vou estar ali compartilhando da minha vida e recebendo os compartilhamentos dela? Curtindo o que elas fazem e às vezes curtindo, sabendo que elas estão fazendo algo que Deus não aprova. E eu estou ali simplesmente, porque eu sou amigo, se eu não falar alguma coisa vai ser chato. Eu tenho que falar, que legal, que joia. Que joia nada. Isso é falta de posicionamento. Se a pessoa se enquadra nisso que Davi está dizendo, é malfeitor, é hipócrita, é alguém que faz aquilo que o Senhor disse para não fazer, eu não tenho que curtir, eu não tenho que dizer nada. No mínimo, não falar nada, não se manifestar. Mas, de novo, eu disse que isso é simples para entender, mas é difícil para viver. Mas Davi não teve esse medo, ele teve essa coragem
de fazer o pedido a Deus, de afirmar a sua integridade. E ao afirmar essa integridade, ele mostra isso tomando uma posição. Se você e eu queremos ser, de fato, alguém que anda na verdade, a gente tem que se posicionar. E muitas vezes esse posicionamento fará com que nós fiquemos, no aspecto, até na vivência no mundo, separado e às vezes até isolado de muitas coisas. Muitos de nós já passamos por aquela experiência no trabalho, ou na escola, ou na vizinhança. Nem vamos chamar, não vamos chamar ele não, porque você sabe, né? Ele não aceita essas coisas, então é melhor deixar ele de lado. E a gente vai ficando de lado. Hoje, com as montagens de grupos, né, de WhatsApp, vamos montar o grupo, mas fulano de tal não vamos chamar não, porque já sabe, né? Isso acontece com aqueles que se posicionam, que mostram, olha, eu sou de Cristo, eu busco caminhar naquilo que a Bíblia ensina. Não sou perfeito, mas tenho buscado. E quando você faz isso, ao buscar a integridade, você acaba se posicionando. Ao se posicionar, você não vai mais assentar-se com essas pessoas, não vai estar aí feliz com algumas realizações pecaminosas que elas estão fazendo. Não tem que falar nada, simplesmente abandona. E aí aquilo que Tiago fala, a gente tem que tomar uma decisão, ou vamos ser amigos de Deus ou amigos do mundo. Nós temos que tomar uma decisão, aonde estará o nosso prazer. Davi, ao fazer o pedido a Deus, ao falar ou mostrar a sua integridade, ele toma um posicionamento. E por que ele toma esse posicionamento? Porque o prazer dele não estava em ter a companhia desses malfeitores, desses hipócritas, dessas pessoas falsas que não queriam seguir o Senhor. O prazer dele estava no Senhor. Veja aí os versículos de 6 a 8. Versículo 8, ele diz, Senhor, eu amo a tua habitação. A ideia é, Senhor, eu amo estar na tua presença. Eu amo o lugar aonde a tua glória reside. Por isso eu faço o quê? Eu lavo as minhas mãos na inocência. Versículo 6. Eu lavo a minha mão e assim me aproximo do teu altar. A gente está estudando Levítico aos domingos à noite. E para você que tem acompanhado, para você que assistiu aquele outro vídeo já há algum tempo que colocamos, e está lá no canal da igreja, você pode achar, em que mostramos o tabernáculo. Vocês vão se lembrar que ao entrar lá no tabernáculo, tinha o altar onde era oferecido os sacrifícios, e logo depois do altar tinha a bacia de bronze. E depois da bacia de bronze tinha a tenda. O sacerdote, para entrar na tenda, ele tinha que passar por essa bacia de bronze, lavar as mãos e os pés, para estar puro, para se aproximar do altar do Senhor. Que altar era esse? Primeiramente, era ali o lugar santo, onde havia a mesa com os pães da proposição, à direita, à frente tinha o altar de incenso e à esquerda tinha a menorá, ou o candelabro. E lá no fundo tinha o Santo dos Santos, que uma vez por ano o sumo sacerdote é quem entrava. Até essa primeira parte da tenda, os sacerdotes entravam diariamente para oferecer, para trocar os pães, para oferecer incenso e para colocar o óleo, para que a menorá, o candelabro, continuasse com as suas luzes, as lâmpadas, né, as luzes, o fogo aceso. Mas percebe, o que Davi está na mente é, antes de eu chegar na tua presença, eu me purifico, eu me limpo. E aí então, eu vou na tua presença para fazer o quê? Duas coisas: adorar ao Senhor em voz alta, louvá-lo em voz alta. E segunda coisa, proclamar todas as tuas maravilhas, adoração e evangelização. Davi tinha essa ideia, proclamação e a adoração, porque eu amo estar na tua presença. Muito mais do que ficar curtindo coisa errada que o pessoal está fazendo. Muito mais do que ficar lá olhando nas redes sociais, tudo aquilo que a pessoa está fazendo. E às vezes eu não falo nada, mas fico ali olhando. Por que você está nessa rede social onde pessoas só fazem coisas que não agradam ao Senhor? Você precisa se posicionar. Precisa definir onde é que está o teu prazer. E às vezes você fica horas, às vezes ali, minutos, pelo menos 30, 40 minutos vendo todas as postagens. E depois diz que não tem tempo para ler a palavra de Deus. Não tem tempo para se aproximar do Senhor. Não tem tempo para louvá-lo. Não tem tempo para proclamar as maravilhas dele. Na verdade,
você fez uma escolha. A tua escolha é estar com os malfeitores, ao invés de estar na presença do Senhor. Você precisa mostrar, como Davi mostrou, o prazer que ele tinha de estar onde a glória do Senhor reside. Quando o povo estava lá no deserto, a glória do Senhor era manifesta por meio daquela nuvem que os acompanhava durante o dia e da tocha, né, de fogo que os acompanhava durante a noite. A glória do Senhor se manifestava e o povo sentia a presença do Senhor ali constante. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai para João capítulo 1, versículo 14, a gente descobre que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E hoje, salvos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e podemos ter acesso ao Senhor por meio do sangue de Cristo. Podemos estar onde a glória dele reside, temos livre acesso, podemos chegar diante do Senhor. E aí, de novo, agora, então, é a questão de escolha. Davi está dizendo, o meu prazer é estar lá. E a pergunta é, qual é o meu e o seu prazer? E para estarmos na presença do Senhor, Davi disse que ele se limpava, ele chegava lá e se limpava. E ao estar na presença do Senhor, ele louvava, ele adorava e proclamava. Várias coisas que nós precisamos também fazer. Mas o que a gente tem até aqui nesse salmo é o pedido de Davi, mostrando também a sua integridade, é o posicionamento de Davi diante dos pecadores, e este posicionamento baseado no prazer que ele tem no Senhor. Sendo assim, ele termina o salmo com a sua declaração, com a sua profissão diante do Senhor. Versículo 11, ele diz, eu, porém, ando com integridade. Ele de novo afirma isso. Eu ando com integridade, não sou perfeito, eu sou alguém falho, mas eu procuro andar corretamente e vou eliminando da minha vida todas essas coisas que são más, que são hipócritas, essas pessoas, todos esses movimentos. E aí eu lembro lá de Hebreus capítulo 12, que fala que visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Observe que eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele fala para a gente se desvencilhar, se desembaraçar de duas coisas, do pecado e do peso. Peso necessariamente não é pecado, mas é algo que atrapalha a caminhada. E quando a gente insiste, eu preciso selecionar o que eu assisto, eu preciso selecionar o que eu acesso, eu preciso selecionar em que eu invisto meu tempo nos momentos de lazer. É por isso, é porque algumas coisas não são pecado inicialmente, mas são peso. E uma ilustração que há muitos anos atrás eu ouvi, que eu gosto de usar quando eu penso nessa questão de peso, é a questão de atletas, né, de alto rendimento, da natação, por exemplo, que boa parte deles ou usam uma roupa especial para que o rendimento deles na água, ao nadar, possa ser maior, ou então muitos deles raspam todos os pelos do corpo que vão ficar em contato com a água. Porque foi percebido, descobriu que o atrito do pelos do corpo com a água diminui o rendimento dele. Então, ou eles usam touca, colocam uma roupa especial, ou então eles depilam o corpo, evitando ter pelos que vão ter atrito na água. E aí a gente pensa, o tamanho do pelo, ou dos pelos, o atrito pequeno, é quase nada, mas diminui o rendimento. Tem tantas coisas que são tão simples, tão bobas, mas é só 5 minutos que eu passo ali, mas isso diminui o seu rendimento no crescimento e amadurecimento espiritual. Por isso Davi faz essa profissão. Eu, porém, ando em integridade. E aí ele pede, resgata-me e tem compaixão de mim. Davi então se mostra íntegro e ao mesmo tempo ele se mostra humilde, porque ele diz assim, Senhor, eu não tenho condições de fazer isso sozinho, resgata-me e tem compaixão de mim.
E ele termina: meus pés permanecem firmes em retidão. Na assembleia bendirei o Senhor. Ele mostra essa integridade, ele mostra humildade, ele mostra também confiança no Senhor quando ele diz: tem compaixão de mim. Ele sabe que ninguém, em lugar nenhum, poderia realmente ajudá-lo nessa caminhada. E tendo isso em mente, ele consegue terminar o salmo de novo com uma declaração de adoração e louvor ao Senhor. Na assembleia bendirei o Senhor. Falarei bem do Senhor na assembleia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã, a gente, ao olhar para esse salmo, a gente consegue perceber que Davi, ele faz o seu pedido a Deus e mostra que é alguém íntegro. E neste processo de viver de maneira íntegra, ele toma posicionamento. E o posicionamento dele é me afastar de todas as coisas que são pecaminosas, porque o meu prazer está no Senhor. Então, eu afirmo isso. E a minha afirmação é: eu vou andar em integridade, vou andar com o Senhor. Então eu vou abrir mão de todas as coisas que são pecado ou que são peso, ou que me atrapalha aí. Eu quero olhar firmemente para o Senhor, adorar a Ti, proclamar a Ti em todo o tempo. E aí a pergunta que fica para nós nessa manhã, das várias coisas que aprendemos sobre Davi, eu quero pensar uma delas. Ele afirmou no versículo 8 do prazer dele, que ele ama a habitação do Senhor e o lugar onde a glória do Senhor reside. E então ele mostra que o prazer dele é o Senhor. E a gente termina essa aula pensando nisso. Quem ou o que tem sido o seu prazer? O que tem sido o seu maior prazer? E a resposta a isso talvez pode ser avaliada naquilo que você mais investe tempo. O seu prazer é aquilo ou aquilo em que você mais investe tempo. Se você é do tipo que fica 24 horas com o celular na mão, o seu prazer é o celular e o que ele te oferece. O teu prazer, e basicamente hoje é tudo internet, né? O meu prazer é falar mal da vida dos outros. Você pode, às vezes, observar que o dia inteiro você sabe de alguém, de alguma situação que você pode falar mal dela, ou simplesmente fazer o comentário. Qual é o teu prazer? Quem é o teu prazer? O teu prazer pode ser uma pessoa, um namorado, uma namorada, um esposo, um filho. Alguém que você não conhece, mas acha linda a imagem dela, então fica procurando o tempo todo na internet ou dele. Esse pode ser o seu prazer. Quem é o seu prazer? Ou o que é o seu prazer? Você pode investir muito tempo em algumas atividades que às vezes não envolvem ninguém, é você e alguma coisa. Mas o seu prazer é aquilo e você investe horas naquilo. Sonda o teu coração e veja o que é o seu prazer. O seu prazer pode ser algo que não é pecado inicialmente, mas pode ser um peso. Ou é algo realmente pecaminoso. O seu prazer é se fazer feliz, estar bem, ter emoções das mais diversas, e aí você se entrega a fazer um monte de coisas para ser feliz. Há algo errado em ser feliz? Não. O errado é buscar felicidade no lugar que não te dá felicidade plena. Por isso a gente quer chegar ao ponto de sugerir a você que você tenha a Jesus como a pessoa que de fato será o seu prazer. E nele você vai buscar a cada minuto que você conseguir. Vai buscar estar perto dele, vai buscar nele a felicidade que você tem almejado, o prazer que você tem desejado, a satisfação, a paz, a esperança, a alegria, procurar só nele. Davi fez isso. Eu tenho prazer no Senhor, eu amo a tua habitação. Então, as outras coisas deste mundo, algumas delas não são pecados, a gente pode usufruir, claro, podemos, mas nenhuma delas pode tomar tempo.
do nosso tempo para estar com o Senhor e crescermos no conhecimento da sua palavra, na nossa vida de oração, na nossa vida de proclamação do Senhor Jesus. Então, eu espero que você consiga, pelo Santo Espírito de Deus, estar entendendo esse desfecho que nós estamos querendo sugerir a vocês, ou estamos sugerindo a vocês. Pense nisso. Quem é o seu prazer? E a resposta é: o seu prazer precisa ser Cristo. Tenha Ele como Senhor da tua vida, como Salvador da tua vida, e viva única e tão somente para Ele. Sendo assim, você conseguirá pedir o que você precisa a Ele, posicionar-se para sempre estar do lado dEle, porque você tem de fato prazer nele, e declarar, fazer aí a sua profissão de fé de que vai andar com Ele e andar em integridade o tempo todo com Ele. Foi isso que Davi fez, e esse é o desafio para cada um de nós. E oramos para que todos nós, conduzidos pelo Santo Espírito de Deus, possamos ter toda a força necessária para vivermos isto. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, e a nossa oração é que de fato cada um de nós possamos seguir o exemplo de Davi e, fortalecidos pelo Senhor e na direção do Teu Santo Espírito, tomarmos a mesma atitude que ele tomou, a termos a mesma postura que ele teve, de maneira a usufruirmos cada vez mais do Senhor e sermos bênção para o Senhor aqui neste mundo e glorificarmos o Teu nome em todo o tempo. Continua conosco, dê-nos um restante de domingo abençoado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.